continuada para o ensino em educação profissional, científica e tecnológica do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, destinado aos servidores técnico-administrativos e professores, é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Ensino, em parceria com a Diretoria de Gestão de Pessoas do IFMS. O objetivo do programa é promover a formação continuada dos servidores envolvidos no processo de ensino e aprendizagem do IFMS, dentro de uma visão global e interdisciplinar dos aspectos que permeiam a educação profissional, científica e tecnológica, de modo a enfrentar os desafios no cotidiano escolar, visando a qualidade do ensino e a formação integral dos seus educandos. O programa será composto por 6 módulos. O primeiro módulo abordará a concepção dos institutos federais. O segundo versará sobre o currículo. O terceiro módulo abordará a profissão docente. O quarto é sobre avaliação. O quinto, sobre as práticas de ensino. E o sexto módulo versará sobre administração pública e plano de desenvolvimento institucional. Para a abertura do programa de formação continuada para o ensino profissional, damos início à palestra Concepção dos Institutos Federais, que será proferida pelo professor Belchior de Oliveira Rocha. Esta palestra é transmitida ao vivo para os 10 campi do IFMS e sua gravação estará disponível na plataforma de videoconferências do IFMS. Após a fala do palestrante, será aberto espaço para perguntas. E para dar as boas-vindas ao palestrante, convidamos o pró-reitor de administração, no exercício da reitoria, professor José Jorge Guimarães Garcia. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, justificando a ausência do reitor, como é de conhecimento de vocês, ele está numa reunião prolífica. E a substituta direta também está de férias, que é a professora Marcelina. Então, na linha de sucessão, estou eu aqui recebendo o professor Belchior para proceder uma palestra de grande importância e de grande valia para toda a nossa comunidade. Como é de conhecimento de vocês, o professor Belchior foi a convite do professor Simão para que nos prestigiasse pelo grande conhecimento que ele já tem da rede, professor? E isso eu acho muito importante trazer para a gente, essa experiência, esse conhecimento, para nós principalmente, que ainda nós somos ainda um instituto novo em relação a outros institutos que no Brasil existem. Então eu convido o professor Belchior para ministrar essa palestra, mais um bate-papo, com toda a nossa equipe, reitoria e campus, e desejo um grande sucesso, um grande aproveitamento das falas para nosso conhecimento em relação à rede. Eu desejo a todos uma grande palestra. Obrigado. Agradecemos as palavras do pró-reitor, professor José Jorge Guimarães Garcia, e o convidamos para ocupar seu lugar na plateia para acompanhar a palestra. Nosso convidado é mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e graduado em Engenharia Elétrica pela mesma instituição. É professor de ensino técnico e tecnológico do Instituto Federal do Rio Grande do Norte há 34 anos e foi reitor da mesma instituição de 2008 a 2016. Foi presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, CONIF, em 2015. Tem experiência na área de engenharia elétrica, com ênfase em automoção industrial e em gestão pública educacional. Passamos a palavra para sua palestra ao professor Belchior de Oliveira Rocha.
tarde a todos e a todas. Primeiro dizer da satisfação de estar aqui no Mato Grosso do Sul, participando dessa programação. Existe aí um programa de formação continuada de servidores, e quero saudar o magnífico diretor, que nós está presente por deixar no convite lá em Alagoas, o professor Luiz Simão, saudando José Jorge, que está aqui substituindo o magnífico diretor, saudar nosso pró-reitor do ensino, o professor Delmir Felipe. Em nome dele, eu saúdo todos os pró-reitores e diretores sistêmicos da instituição. Quero saudar também os campos que estão nos acompanhando e nos vendo nesta tarde, participando, não de uma palestra, mas de uma conversa, né, que vamos ter aqui interessante sobre a formulação dos institutos federais e sobre a concepção dessas instituições a que pertencemos hoje, saudando a saudando a diretora-geral do campo da Aquidauana, que a Aquidauana está ali, saudando todos os servidores do campo da Aquidauana, professores, servidores administrativos, saudando Hilda Ribeiro, professora Hilda Ribeiro, que é a diretora-geral deste campo da Aquidauana. Eu vou por ordem alfabética, né, para não privilegiar ninguém, vai ser mais justo. Saudando o campus Campo Grande, a Rosane Garcia, que é a diretora do campo, e aí eu saúdo os professores e servidores do campus Campo Grande, que é o campus sede aqui da cidade de Campo Grande. Saudar também Sandro Moura, do campus Corumbá. Corumbá está presente conosco. E quero aproveitar para saudar uma nova rio-grandense que é professora do campus Corumbá, que é da área de pedagogia, a professora Paula, que é da rio-grandense. Saudando todos os servidores do campus Corumbá. Saudar o professor Francisco Xavier, do campus Coxim. Coxim também está presente aí com seus servidores, participando desse debate, dessa palestra aqui nesta tarde. Saudar o professor Carlos Vinícius, que é diretor-geral do campo Dourados. Então, saúdo aí todos os servidores, professores, servidores administrativos desse campus. Saudar Nilson Oliveira, do campus Jardim, em nome do seu diretor-geral, professor Nilson Oliveira. Mateus Cornélio, do campus Naviraí. Então, saúde aí os nossos servidores do campus Naviraí. Nova Andradina, saudando o Cláudio Zarate, que é o diretor do campus Nova Andradina. Saudar os servidores de Ponta Porã, saudando o professor Marcos Pinheiro, que é o diretor deste campus. Três Lagoas, com o professor Arco Carniello, que é o diretor-geral, em nome dele, eu saúdo dos servidores. E vamos fazer esse debate aqui nesta tarde. Vamos fazer inicialmente uma palestra e depois abrimos para a participação de todos vocês nessa propositura. E quero desde já, Delmir, parabenizar o IFMS, tá? E a Pró-Reitoria de Ensino e a Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas pela promoção do evento desse porte. Eu acho que mais do que montar uma instituição e trabalharmos pelo crescimento da instituição, qualificar as pessoas para que elas entendam o propósito dessa instituição e possam fazer melhor o seu trabalho é de fundamental importância. E a Pró-Reitoria de Ensino, juntamente com a Diretoria Sistêmica, né, de Gestão de Pessoas, estão exatamente dando essa oportunidade aos servidores e qualificando para que entendam melhor, né, para que promova o crescimento, não somente da instituição, mas o crescimento individual de cada servidor, tendo um conhecimento maior da instituição. Bem, a tarefa que nos foi dada foi de falar sobre a concepção dos institutos federais. Estamos aqui, eu faço parte dessa instituição há 34 anos, contribuí aqui como professor, mas também fui aluno da instituição. Aqui em Mato Grosso do Sul a instituição é nova, não existia escola técnica antes de 2007, então foi criada em 2007, depois é transformada em Instituto Federal a partir de 2008. Então é uma nova instituição, mas também uma nova institucionalidade, e vamos falar exatamente dessa nova institucionalidade que estamos trabalhando hoje e para a consolidação de tudo isso que está sendo colocado para o nosso fazer.
A concepção, né, o tema da palestra, a concepção dos institutos federais. Desde já peço desculpas aí, a maioria está assistindo aí, talvez numa TV, e talvez a letra ainda fique pequena para acompanhamento, mas a gente vai fazendo aqui aos poucos o evento. Primeiro vamos fazer um pouco da contextualização. Né? Muitos servidores chegam novos, e muita gente foi recém-contratada, e a expansão da instituição possibilitou que hoje mais de 70% do quadro das instituições é de gente nova, tem menos de 5 anos, 6 anos, dentro de casa, nessa casa de educação. E é importante que perceba um pouco da história. Nós estamos aqui hoje, mas nos antecederam muitas outras pessoas que construíram a história da educação profissional no Brasil. E essa história está dada desde as escolas de aprendizes artísticos, em 1909, quando foram criadas 19 escolas, aqui no Brasil tem 19 estados, e cada estado tem uma escola de aprendizes artísticos criada pelo presidente da educação, através do decreto 7566 que criou essas escolas. E qual era a fundamentação básica dessas escolas? Era exatamente para dar oportunidade de educação profissional, de qualificar as pessoas para o mundo do trabalho. O Brasil estava saindo, estava em um Brasil agrário naquele tempo, 1909, estava chegando um pouquinho da industrialização e precisava de uma mão de obra qualificada para esse início de industrialização do Brasil. Depois de 1937. Vejam também os personagens que promoveram essas transformações da educação profissional no Brasil. Começa com o Peçanha, depois de 1937, com Getúlio Vargas, foram transformadas essas escolas de aprendizes artísticos em liceus industriais, já dando mais possibilidades de educação profissional, de formação profissional para os alunos dessas instituições e ampliando também o leque de ofertas dentro dessas instituições com liceus industriais. Em 1942 passam escolas industriais e técnicas, porque aí eram 13 escolas industriais e 11 escolas técnicas foram criadas através do decreto-lei 4.127 do governo Getúlio Vargas. Escolas técnicas a partir de 1959, já com Juscelino Kubitschek, o governo desenvolvimentista também, apostando na educação profissional como mola propulsora e fazendo essa transformação desses liceus industriais, dessas escolas industriais e escolas técnicas em escolas técnicas federais, e aí já foi de uma gama maior do Brasil afora. Em 1959, Juscelino Kubitschek, em 1978, surge uma nova transformação, mas em pequena escala, com a criação de 3 CEFETs, 3 Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica, o CEFET Paraná, o CEFET Rio de Janeiro e o CEFET Minas Gerais. Então, esses 3, já no governo militar, com o governo Geisel, Ernesto Geisel, faz a transformação dessas 3 escolas técnicas federais em CEFETs. Isso no movimento, sempre nessas transformações, uma coisa que a gente vai perceber, é que todas as transformações que antecederam os institutos federais, elas foram impositivas. Não houve discussão com a sociedade para a transformação, mas por uma vontade do governo foi feita a transformação. Não houve um edital de uma chamada pública para adesão, como houve dos institutos federais. Foram transformações impositivas. Na sequência, houve um movimento de CEFETs, Maranhão, e aí o governo de Sarney, e se explica aí por que o Maranhão passou a CEFET, Sarney sendo do Maranhão, já existiam 2, 3 CEFETs, houve todo um movimento do Maranhão para que a Escola Técnica Federal do Maranhão passasse a CEFET. E passa essa instituição a CEFET em 1989. Já em 93, a Bahia também é transformada, já no governo de Itamar Franco. Em 94, demais CEFETs, através da Lei 8948, e o grande movimento e a grande transformação, e agora de forma diferenciada, vem essas instituições que estão presentes hoje e da qual fazemos parte, os institutos federais. Então, como é que surgiram os institutos federais? Como surgiram essas instituições? E qual o novo desafio que é dado a todos nós com a presença dessa nova instituição que é criada? E por que foram criados os institutos federais?
Ora, tínhamos os Cefetes, né, que tinham uma quantidade de unidades, eram poucos Cefetes, mas tinha as unidades descentralizadas, a gente chamava de UNED, né, unidade descentralizada, totalizando aí junto com escolas técnicas federais e escolas vinculadas às universidades, isso somava até 2003 140 unidades de ensino. Então, 140 unidades de ensino formatadas na forma de escolas técnicas e de centros federais dava conta dessa realidade. Com o Cefet já teve uma nova modificação de poder ofertar ensino superior. Até as escolas técnicas eram somente ensino técnico. Com o Cefet veio a oportunidade de ofertar ensino superior. Bem, mas isso também não dava conta da nova realidade do Brasil. E com a larga expansão a partir de 2003, principalmente 2005, 2006, que começa a fase 1 da expansão que a gente vai já acompanhar aqui. E a quantidade de novas instituições, de novas unidades de ensino que são criadas, surge a necessidade de uma nova institucionalidade para essas instituições. E que institucionalidade é essa? E que tarefas são essas? Né? Vejo, no governo popular, foi no governo Lula, no início do governo Lula, em 2003, surge esse debate. Até então estava proibido, entre aspas, de se criar escolas federais mantidas pelo governo federal, escolas de educação profissional. Né? Existia todo um debate sobre a forma do ensino técnico da vigência do decreto 2208, onde se tornava o ensino técnico modular, se desvincular da educação propedêutica, né? O ensino médio estava separado, era somente o ensino técnico, e surgem os institutos federais com essa nova missão de integrar tudo isso e fazer a expansão da oportunidade. E mais do que a expansão, fazer agora a interiorização, né, da educação profissional em todo o Brasil, para que promova o desenvolvimento e com foco que a gente vai ver durante essa palestra aqui, que é todo diferenciado. Então, em 2008, aí, da parte da concepção das diretrizes, o Ministério da Educação cria um novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica, que são os institutos federais. Como é que criou esse modelo? Em debate com a sociedade. Em 2007, foi lançada uma chamada pública pelo Ministério da Educação para que as instituições, os Cefet, as escolas técnicas, as escolas vinculadas às universidades, aderissem ou não ao novo modelo. E quem aderiu passou ao Instituto Federal, e quem não aderiu, como o Cefet Minas, o Cefet Rio de Janeiro, continuaram como Cefet. E outras escolas vinculadas às universidades que também preferiram não aderir e continuar com escolas vinculadas às universidades. Essa nova instituição, né, estruturada a partir do potencial instalado dos Cefetes, das escolas técnicas, agrotécnicas e vinculadas às universidades, né, cria aí os novos institutos federais de ciência, de educação, ciência e tecnologia, que permitirão, ou permitem, né, porque isso aí é na formulação da Constituição dos institutos federais, o Brasil atinge condições estruturais necessárias para o desenvolvimento educacional e socioeconômico. Ou seja, na nova realidade brasileira, essas instituições se inserem para promover o desenvolvimento regional, educacional e socioeconômico. Porque agora, com a expansão e com a interiorização, o foco não é mais a instituição, mas sim o território onde a instituição está inserida para promover o seu desenvolvimento daquela região do território. Bem, o foco, e é muito interessante que a gente, né, fixe um pouco qual o foco. Qual é o foco dos institutos federais? Para que eles vieram? Qual foi a sua concepção? O que o legislador pensou a legislar e criar a lei 11.892, que criou os institutos federais, mas antes disso teve toda uma formulação política da questão dos institutos. Qual é o seu foco? A justiça social, a equidade, a competitividade econômica e a geração de novas tecnologias. Esse é o foco dos institutos. Então, a justiça social, ou seja, promover a igualdade de oportunidades, a democratização das oportunidades que até então não existiam. Muito nas capitais, muito nas grandes cidades que existiam Cefetes ou escolas técnicas. Espalhado agora com essa expansão, com essa interiorização, então passa a ter muito mais oportunidades.
Os institutos responderão, isso é uma premissa das nossas instituições, né? Responderão de forma ágil e eficaz às demandas crescentes por formação profissional, por difusão do conhecimento científico e tecnológico e de suporte aos arranjos produtivos locais. E acredito que todos nós, né, já ouvimos muitas vezes nas nossas instituições essa fala de potencialização e desenvolvimento dos arranjos produtivos locais. Não é só produtivos sociais e culturais, na realidade. Então, são arranjos que estão postos na sociedade, né, no território onde o campo do Instituto está inserido, né, seja em Mapiraí, seja em Campo Grande, seja em Corumbá, onde estiver, em Coxim, né, até não a cidade, mas um território, né, o entorno daquela cidade, denominado território, onde vivem as pessoas que precisam de transformação. Então, esse é o grande foco que temos presente a partir de então. Bem, os institutos federais atuarão em todos os níveis e modalidades da educação profissional com estreito compromisso com o desenvolvimento integral do cidadão trabalhador. Então, vejam a preocupação, né, com a cidadania, né, com a questão da cidadania. Então, os institutos chegaram não para somente qualificar pessoas, porque isso o Sistema S já fazia, as escolas técnicas já faziam, o Cefet já faziam, mas promover a cidadania plena do trabalhador. O que é a cidadania? Não é só você ter um registro de nascimento, que nasceu em tal lugar, né, que pertence a uma sociedade, mas que você tenha consciência dos seus direitos e deveres e saiba ser ativo e participante das formulações e transformações da sociedade. Então, os institutos federais chegaram exatamente para fazer, né, com esse compromisso de fazer essa inserção e essa transformação. Este novo arranjo educacional abrirá novas perspectivas para o ensino médio por meio de uma combinação de ensino de ciências naturais, humanidades e educação profissional e tecnológica. Então, hoje se fala, já vem se falando já há algum tempo, da reforma do ensino médio brasileiro, porque a gente sabe que tem muita deficiência. O ensino médio realmente precisa ser reformulado. Né? Mas os institutos federais, com a sua chegada, com a inserção do ensino médio integrado, este é um modelo de sucesso de educação profissional e também um modelo de sucesso do ensino médio. Os indicadores estão aí, mesmo sem ter preocupação direta com formação para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, as nossas instituições, elas se destacam ano a ano mais e mais na formação dos seus alunos para o mundo do trabalho e para a vida. Então, na hora que se forma o aluno para o mundo do trabalho e se forma para a vida, com a formação integral e cidadão, você está dando a oportunidade dele competir em pé de igualdade com qualquer outro aluno, de qualquer outra instituição, e, portanto, aí vem o destaque, não somente da formação profissional, mas de uma formação integral, uma formação completa, uma formação cidadã, que é isso que as nossas instituições têm feito durante esse tempo, principalmente no Instituto Federal. E a questão das humanidades, né? Não é só formar o aluno na questão profissional, técnica. É importante que ele saiba fazer, mas é importante que ele saiba também pensar. Pensar leva para as humanidades. É importante que ele tenha um domínio de conhecimento das ciências naturais, ou seja, física, química, biologia, né? Ele tenha todo esse cabedal de conhecimento para dar sentido à questão da formação profissional. Bem, os fundamentos dos institutos federais. Né? A implantação dos institutos, desde os primeiros registros e debates, sempre esteve relacionada ao conjunto de políticas para a educação profissional e tecnológica em curso. Isso significa que, para trilhar o caminho que leva a essas instituições, passamos necessariamente pela expansão da rede federal de educação profissional e tecnológica. Então, os institutos possibilitaram, e isso está na lei, que qualquer expansão que se dá a partir de 2008, ela se dá via Instituto Federal. Ela não se dá mais por Cefet, não se dá mais por escola técnica. Ela deve se dar via Instituto Federal. Então, propicia aí a expansão pelas medidas que, em cooperação com estados e municípios, visam a implantação de oferta de cursos técnicos, sobretudo no ensino médio integrado,
inclusive utilizando a forma de educação à distância. Então, os institutos também têm um compromisso, né, de fazer essa formulação de políticas para a educação profissional de estados e municípios. E, infelizmente, assim, foi lançado um programa pelo governo federal, todos nós temos conhecimento, o Brasil Profissionalizado, né, que era uma forma dos estados ofertarem, o governo federal incentivava, financiando a construção de escolas, do Brasil Profissionalizado, para que os estados também entrassem na oferta de educação profissional juntamente com os institutos. Em alguns estados, isso andou bem, Paraná, Pernambuco, Ceará, são os que eu conheço, que teve um desempenho razoável, tem desempenho razoável, né? E outros que não tiveram desempenho nessa questão do Brasil profissionalizado. Então, também nessas medidas, né, e também o reforço da educação à distância. Pela política de apoio à elevação da titulação dos profissionais das instituições da rede federal com formação de mais mestres e doutores. Então, esse é um outro viés importantíssimo. Aqui está na formação continuada, mas o investimento que a rede tem feito na capacitação dos seus profissionais, sejam eles professores ou técnicos administrativos, isso tem sido importantíssimo para que a gente possa ganhar qualidade. Ganhe o servidor, ganhe o aluno, ganhe a instituição, ganhe o país. Com essa qualificação, com essa titulação. Então, incentivo, criação de política de elevação de titulação dos profissionais, é de suma importância para que a gente ganhe mais e mais qualidade. Pela defesa de que os processos de formação para o trabalho estejam visceralmente ligados. Desculpa aí, é o seguinte. Pela defesa de que os processos de formação para o trabalho estejam visceralmente ligados à elevação de escolaridade. Porque, assim, até o advento dos institutos federais, elevar a escolaridade, fazer qualificação profissional não pressupunha elevação de escolaridade. Você pode ter cursos FIC, que hoje ainda tem, dentro dos institutos, e deve ter, sempre deve ter, mas a maior preocupação na formação, principalmente do público adulto, é que você consiga qualificá-lo profissionalmente, mas também eleva a escolaridade. Daí a necessidade do PROEG, esse programa de jovens e adultos, de educação de jovens e adultos. E a gente precisa ter a sensibilidade, né, da necessidade de oferta desses cursos. Muitas vezes a gente sabe que tem dificuldades, né, Glaucio? De implementar, de tratar com o professor, de trabalhar com esse público que está fora da escola há tanto tempo, de um público que tem conhecimentos, né, ainda pouco propedêutico para acompanhamento dos conteúdos, sejam técnicos, sejam das ciências, da natureza, da matemática, mas há uma necessidade muito grande. E temos, né, e não falta público para isso. Então, é importante sensibilizar a todos nós que somos seus servidores, para que a gente, né, se sensibilize com essa questão e se proponha a trabalhar pelo PROEG, ofertar cursos que dêem capacidade de trabalho às pessoas, de empregabilidade, mas também que eleve a sua escolaridade. Porque se você só oferta a questão da profissionalização, sem elevar a escolaridade, você está promovendo um nível, mas você não está possibilitando voos maiores. Se você eleva a escolaridade, por exemplo, no ensino médio, a pessoa pode dar um voo mais alto e pleitear uma universidade, ou ir para um curso superior, ou fazer uma pós-graduação depois, tal, então dá muito mais oportunidades. O que a gente está em curso, portanto, reafirma que formação humana e cidadã precede a qualificação. Então, esse é um debate, né, que a gente tem travado, e essa reforma do ensino médio que está aí posta como medida provisória, mas exatamente na contramão dessa questão, né, tira as humanidades ou enfraquece as humanidades dentro de uma formação profissional. Né, as humanidades, elas são talvez até mais importantes do que a parte profissionalizante dentro do curso técnico, do curso superior de educação profissional. Porque ele vai dar uma visão muito mais holística e de muito mais significado para o profissional. Então vai ganhar toda a sociedade, não vai ganhar só o profissional. Então o que está em curso, portanto, reafirma a formação humana e cidadã
precede a qualificação para o exercício da laboralidade e pauta-se no compromisso de assegurar aos profissionais formados a capacidade de manter-se permanentemente em desenvolvimento. Então, com esse conhecimento, né, das disciplinas mais complementares e de base da formação propedêutica e principalmente das humanidades, criar uma nova perspectiva de permanente desenvolvimento na sua carreira. Nesse sentido, a concepção da educação profissional, ou seja, a EPT, como eles chamam, orienta os processos de formação com base nas premissas da integração, veja essas palavras, integração e articulação entre ciência, tecnologia, cultura e conhecimentos específicos no desenvolvimento da capacidade de investigação científica, como dimensões essenciais à manutenção da autonomia e dos saberes necessários ao permanente exercício da laboralidade. Então, é importantíssimo, né, esse link aí de integração e articulação entre ciência, tecnologia, cultura e trabalho. Então, você tem um desenvolvimento técnico. E essa é uma filosofia do Instituto Federal. Isso não existia em nenhuma outra institucionalidade. Eu estou há 34 anos na instituição de professor e nunca ouvi esse debate. Tá? Eu peguei de escola técnica para cá, mas nunca, menos ainda anteriormente às escolas técnicas. O debate dessa profundidade, com essa dimensão que ganhou os institutos federais. Né? A laboralidade que traduzem nas ações de ensino, pesquisa e extensão. Então não é mais um simples curso técnico, onde você vai aprender uma profissão. O aluno do curso técnico, ele pode estar inserido na pesquisa e pode estar inserido na extensão. Pode, não deve. Né? Hoje, a pesquisa não se dá só dentro dos institutos federais por alunos dos superiores. Nós temos vários exemplos e vários trabalhos, né, sendo orientados por professores, alunos de cursos técnicos, em pesquisas, né, e até patentes, tá, derivadas das pesquisas, um projeto de extensão, com inserção na comunidade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da pesquisa e da extensão dentro dos institutos federais, né, trabalhando toda essa questão, agregando valor à sua formação, tá? Não somente a questão do ensino. Por outro lado, tendo em vista que é essencial a formação profissional e tecnológica contribuir para o progresso socioeconômico, e aí progresso socioeconômico não é só crescimento econômico, tá? O mais importante desse progresso socioeconômico é o crescimento das pessoas, porque através do crescimento das pessoas, né, vem o crescimento econômico para o país, né? Não é o contrário. Quando se investe nas pessoas, você está investindo no país. As atuais políticas dialogam efetivamente com as políticas sociais e econômicas, dentre outras, com destaque para aquelas com enfoques locais e regionais. E esse é um ponto que a gente precisa debater e muitos servidores aqui estão nos assistindo, né, participando dessa conferência, à distância, lá pelo interior do Estado, o quanto é importante a missão de vocês aí na comunidade, na cidade, no território, onde vocês estão inseridos. Seja em Três Lagoas, em Campo Grande, Jardim, Aquidauana, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, Dourados, Coxim, Nova Andradina, onde estão inseridos esses servidores, tem essa missão no campo do Instituto Federal, né, com essa visão de mundo e essa visão de educação que veio através dos institutos federais, quanto podem ser elementos transformadores dessa realidade que está posta aí do lado de cada um de vocês. Como está lá no Rio Grande do Norte, quando eu sou professor, fui reitor da instituição, né, e nas andanças, né, pelo Estado, a gente percebe essa necessidade. O quanto a gente precisa se inserir, conhecer, principalmente a realidade de cada comunidade, de cada região, de cada território onde está inserido o Instituto Federal, para promover essa transformação. Porque sem conhecer, a gente não vai promover a transformação. Precisamos conhecer. E para conhecer, tem que viver, né, presenciar, estar mais ligado, presente, observando as necessidades. Isso tanto para a pesquisa, quanto para a extensão, quanto na realidade de ensino, que tem que estar linkado com as necessidades regionais, dentro dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais.